Sabe, eu quero hoje compartilhar uma palavra muito breve com vocês. Deus tem ministrado essa palavra no meu coração. E acredito que Deus só dá a oportunidade da gente compartilhar aquilo que foi e que é uma experiência na nossa vida. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei como você começou esse ano. Quando eu estava ali atrás, eu tive essa sensação de que existem muitas pessoas aqui que perderam a sua expectativa. Que para você o ano já acabou. Mas eu quero te dizer que Deus é o Deus que redime o tempo. Ele redime todas as coisas e eu creio naquilo que Deus ainda fará nesse ano, amém? E eu estava pensando nisso. Eu tenho certeza que você fez muitos planos no final do ano passado para o começo desse ano. E eu acredito que todo mundo aqui foi pego de surpresa. Eu fui pega de surpresa com tudo aquilo que aconteceu. A gente estava vivendo num tempo frenético e fazendo as coisas, né, uma atrás da outra, e aí tudo parou. Eu não sei se isso refletiu também na sua vida espiritual, na sua vida com Deus. Parece que as promessas pararam, parece que elas cessaram. Enquanto você tinha grande expectativa de que grandes coisas aconteceriam, você foi pausado. É como se o botão de stop tivesse sido apertado. E eu tenho certeza que todos nós, todo mundo que está aqui, foi pego de surpresa nesse ano. Mas Deus tem me desafiado a olhar as coisas numa outra perspectiva. Porque as coisas ruins, os tempos ruins, eles vão sempre vir. A Bíblia, a palavra de Deus, ela não promete para nós um paraíso. Mas ela promete e ela nos dá esperança. Esperança para viver e para conquistar tudo aquilo que Deus nos prometeu. E hoje à tarde, quando eu estava preparando essa palavra, é impossível, eu acho que é praticamente impossível eu não falar daquilo que eu vivo, né? Não apenas do Evangelho, mas daquilo que eu sou. E eu lembrei muito da psicologia. Eu terminei uma especialização agora em TCC, que não tem nada a ver com trabalho de conclusão de curso, mas tem a ver com teoria cognitiva comportamental. E dos aspectos dessa teoria que ele fala sobre as crenças. E, gente, é incrível como Deus fala comigo. O que as crenças têm a ver? O que a crença tem a ver com a esperança? Ao longo da nossa vida, nós vamos crescendo, nós temos expectativas de algo. Vou dar um exemplo bem claro. A gente estava conversando lá em casa hoje antes de vir, eu e o Neto. E aí eu pensei num exemplo. Quando uma criança nasce, um bebezinho, o pai diz para ela todos os dias: você é muito amado, eu amo você. A sua mãe ama você, nós amamos você, você foi muito desejado, você foi muito amado, você foi muito esperado. Só que o que acontece durante a nossa vida? Eu tenho certeza que a maioria das pessoas aqui já passaram, você vai se identificar com algum desses exemplos. Mas ao longo da nossa vida, nós vamos adquirindo essas crenças. Imagina essa criança, que eu dei o exemplo. Ela vai crescendo e todos os dias, quando ela chega na escola, os coleguinhas dizem para ela: você é ridículo, eu te odeio, eu não gosto de você, você é chato. E aí imagina que acontece uma confusão na cabeça daquela criança. Você não é amada. E quando algo é repetido muitas vezes, aquilo pode se tornar uma verdade. E aí essa criança, ela começa a crescer com a crença de que ela não é amada. Só que na verdade, isso é só um pensamento. Isso na verdade só foram palavras que foram lançadas sobre a vida dela. Isso não é a verdade. E o que isso tem a ver com esperança? Essas crenças, elas permanecem na nossa mente até os dias de hoje.
Eu tenho certeza que ao longo desse momento você vai lembrar de alguma coisa. Alguma coisa que foi introduzida na sua mente. Muitas vezes existem crenças que foram estabelecidas na nossa mente aqui dentro da igreja. Deus promete algo para você, mas você vê tudo ao contrário. Parece que está tudo ao contrário acontecendo, menos aquilo que Deus prometeu. E aí, as nossas frustrações, elas começam a colocar na nossa mente essas crenças. Existem 3 tipos de crença dentro da TCC. Que é a crença de desvalor, desamor e desamparo. São essas 3 crenças. Mas sabe, muitas vezes nós estamos aqui sentados todos os sábados, desacreditados daquilo que Deus nos prometeu. E eu quero te trazer uma palavra de esperança hoje. A gente tem muita facilidade de se acostumar. A gente se acostuma muito com aquilo que é bom, mas às vezes a gente tem muita facilidade de se acostumar com aquilo que é ruim. A gente tem facilidade de se acostumar com aquilo que não está acontecendo. Mas Deus entregou uma palavra para você. Se você está aqui nessa noite é porque Deus entregou algo para você. Deus te entregou uma palavra, Deus te entregou uma promessa, e eu quero declarar que você não vai terminar esse ano do mesmo jeito que você começou. Você não vai terminar esse ano apenas com uma lista de coisas que você pretendia fazer nesse ano. Você vai se levantar hoje como um filho de Deus e você vai trazer à existência. Eu já falei sobre isso antes. Às vezes a gente fica esperando Deus trazer à existência aquilo que é nossa responsabilidade. E eu quero trazer essa palavra para te fazer levantar dessa cadeira hoje e trazer à existência as promessas de Deus. O que é esperança? Eu estava pesquisando algumas coisas sobre esperança hoje. E a esperança tem muito a ver com confiança. Ter esperança é acreditar. A palavra esperança, ela vem de expandir, aumentar e ter êxito. Agora, algo muito interessante sobre esperança é que ela é da mesma etimologia de prosperar. Deus te fez para prosperar. Deus te fez para caminhar cheio de esperança, cheio de expectativa, não naquilo que você está vendo. Talvez você não esteja vendo nada. E eu quero que você comece a trazer à memória aquilo que te traz esperança. Comece a trazer à memória agora. Comece a pensar naquilo que Deus te prometeu. Eu não sei se é uma faculdade, eu não sei se é a conversão de alguém, eu não sei qual é a promessa que você está esperando. Eu não sei aquilo que você está esperando acontecer na sua vida. Existe um milagre, cada um de nós aqui. Se você não veio aqui hoje na expectativa de Deus realizar algum milagre, eu quero te dizer que você vai sair daqui nessa noite cheio de expectativas. Na vida de Deus, porque os milagres, eles são a vida de Deus. Nós precisamos manter a esperança no dia mau. Sabe, no dia que a gente recebeu a notícia lá em casa que o papai estava com Covid, eu lembro que eu sou um pouco forte para algumas coisas, mas eu lembro que eu liguei para o Neto chorando e ele orou comigo. Mas nós não estamos preparados para receber notícias ruins. E eu lembro que naquele dia eu chorei muito, eu estava sentada na rede dele lá do lado de casa. E eu comecei a declarar as promessas de Deus sobre a vida dele. Eu comecei a declarar as verdades de Deus sobre a nossa família. Eu comecei a declarar, não era aquilo que eu estava vendo. Só 50% do pulmão dele estava funcionando. Mas eu comecei a declarar a vida de Deus, não naquilo que eu estava vendo, não naquilo que o exame médico tinha dado para nós, mas naquilo que eu tinha plena convicção. Naquela promessa que Deus tinha entregue para nós. Nós precisamos manter a esperança no dia mau, porque o dia mau vai vir. Se você acha que o dia mau não vai vir, eu quero quebrar isso da sua cabeça. Ele vai vir.
Deus não prometeu para nós que nós não teríamos problemas, que o dia mal não chegaria. Mas Ele prometeu que Ele estaria que Ele estaria conosco até o fim dos tempos. Sabe, eu estava lembrando hoje sobre a história de Noé. Noé foi alguém que guardou a esperança. Se você lê o texto, aquilo que Deus pediu para ele parecia loucura. Muitas vezes Deus vai pedir para que você faça coisas loucas, para que Ele possa realizar um milagre na sua vida. Talvez não faça sentido no começo. Eu fico imaginando que Noé, naqueles tempos, ele tenha sido debochado. Imagina só, hoje ele seria notícia das redes sociais. Ele seria cancelado. E eu fico imaginando a cena. Deus dando uma palavra para ele, pedindo para que ele agisse em fé, agisse em obediência, e tantas pessoas debochando da cara dele. Sabe, talvez existam pessoas que descreem aquilo que Deus prometeu para você. Talvez existam pessoas que não acreditem tanto assim aonde Deus vai te levar. Mas quando você crê na promessa, quando você crê naquele que te prometeu, e é sobre isso que eu quero enfatizar nessa noite. Muito mais do que crer na promessa, você precisa crer naquele que te prometeu. Nós esperamos na certeza de que os filhos da promessa jamais serão envergonhados. Noé não foi envergonhado. Ele foi exaltado. E Deus manteve a sua vida, a vida da sua família, e eles deram seguimento na terra. Agradeço a Noé. Por causa dele, eu estou aqui hoje à noite, né? Mas nós não podemos perder a esperança. Sabe, lembre-se disso, você nunca vai ser envergonhado. Se Deus te deu algo, se Deus te deu uma promessa, permaneça. Permaneça crendo. Permaneça amando a Deus. Muitas vezes a gente não consegue ver as coisas acontecendo porque os nossos olhos estão mais fixos naquilo que a gente está pedindo de Deus do que nos olhos dele. Quando eu mantenho os meus olhos firmes em Deus, eu começo a amá-lo mais do que aquilo que Ele pode me dar. E aquilo que Ele pode me dar, Ele vai me dar. Mas aquilo não é o centro do meu coração. O contrário da esperança é a desesperança, a descrença, a incredulidade, o ceticismo, a dúvida. Infelizmente, nós vivemos numa geração que é assim. Sabe, eu consigo ver que, infelizmente, muitas vezes nós reclamamos demais. Deus quer liberar nessa noite aqui, nesse lugar, uma unção de alegria, uma unção de conquista, uma unção de esperança. E quando eu falo de alegria, eu quero falar também de vida. Quando você é grato a Deus, quando você permanece fiel, Deus traz à existência aquilo que você não vê. Infelizmente, nós muitas vezes nos encontramos assim. Nós muitas vezes, e eu quero dizer que eu já fui essa pessoa, e muitas vezes eu luto para não ser mais a pessoa que vem e repete canções, a pessoa que vem e repete aleluias, a pessoa que vem e repete glória a Deus. Eu não quero ser um repetidor. Eu quero ser um embaixador da verdade de Deus aqui na terra. Às vezes começa bem devagarinho. Às vezes a gente vem e a gente nem se percebe mais. Que a gente só está sendo repetidor. Deus te entregou uma palavra.
Eu sei que Deus te entregou uma palavra. E você não vai mais vir aqui para o culto de uma maneira como alguém que não crê naquilo que Deus prometeu. Comece a ler. Algo que eu sempre digo para as pessoas, é muito importante a gente trazer à memória, a gente relembrar, escrever aquilo que Deus nos prometeu. Perder a esperança geralmente começa de uma maneira muito sutil. Como eu falei, às vezes a gente vem e a gente começa a se acostumar, a gente começa a repetir. Mas eu quero nessa noite declarar que as suas expectativas elas vão ser renovadas. Nós precisamos ter uma mudança de mentalidade. E lá, quando eu estou ensinando as minhas crianças lá na clínica, eu digo que criança a gente ensina como? Com repetição. Diga comigo, repetição. Parece algo meio monótono, mas a gente repete o comportamento, a gente reforça o comportamento, porque a gente quer que essa criança ela repita esse comportamento. Então a gente repete. E chega um outro dia, ela apresenta um comportamento inadequado e eu repito. É exatamente assim que a gente precisa fazer com a nossa mente. A nossa mente, muitas vezes, ela vai repetir essas crenças, ela vai trazer a existência, mas eu repito a verdade de Deus, eu repito as promessas de Deus, eu repito a verdade de Deus sobre aquilo. E eu preciso, muitas vezes, repetir para mim várias vezes. E eu literalmente repito. Às vezes, quando vem setas na minha mente, eu repito aquilo que Deus me prometeu. E eu repito até que aquilo se torne uma verdade dentro de mim, porque já é uma verdade no reino dos céus. Então, a mudança de mentalidade, não esquece disso. A mudança de mentalidade, ela vem através da repetição, da constância e da continuidade. Parece algo meio bobo, mas é algo bem prático. Para você pode treinar lá na sua casa, você não precisa treinar essa noite, aqui, mas você vai treinar lá na sua casa, porque quando a gente está aqui, na igreja, dificilmente essas setas vêm na nossa mente. O que? A gente está falando de promessas aqui. Mas eu quero te desafiar nessa semana. Quando as crenças vierem, as crenças e as mentiras de Satanás, eu quero que você repita aquilo que Deus te falou. Repita várias vezes. Repita várias horas. Até que aquilo se torne uma verdade dentro de você. E porque muitas vezes nós perdemos a esperança. Muitas vezes nós somos influenciados a não a descrermos das promessas. Nós nos distanciamos. E como eu falei, começa de uma maneira muito sutil. E nós começamos a perder as expectativas. Nós começamos a vir sem expectativas. Nós começamos a iniciar a nossa segunda-feira sem expectativa daquilo que vai acontecer essa semana. Às vezes a gente só espera o sextou. Quando na verdade Deus quer começar fazendo grandes coisas na segunda-feira. Eu queria dar um exemplo, eu queria 2 voluntários aqui. Vocês querem que eu chame vocês? 2 homens de preferência. Aqui em cima. Uma das coisas bem práticas sobre quando a gente começa a perder a esperança em Deus, muitas vezes se diz respeito com aquilo que a gente decide da nossa vida. Como eu falei, a repetição. A gente começa a repetir sutilmente aquilo que não é uma verdade. E a gente começa a acreditar em algumas coisas que a gente não acreditava antes. E um dos motivos, muitas vezes, é porque nós decidimos andar com as pessoas erradas.
é a hora errada de andar com as pessoas erradas. A hora certa de você andar com essas pessoas erradas é quando você tem plena convicção de quem você é. Mas geralmente quando a gente está sem esperança, a gente é a pessoa errada para andar com as pessoas erradas. E eu quero dar um exemplo aqui. Eu queria que pode sentar, Hugo, no chão. E eu quero que tu se ajoelhe e tente levantar ele. Não, se ajoelhe aqui por trás. Fica ajoelhado no chão e tenta levantar ele. Não precisa se esforçar não, vai, tenta levantar. Agora eu vou pedir para que o Beto fique em pé e ele tente levantar o Hugo. A primeira parte, o primeiro exemplo que eu dei, eu tenho certeza, foi muito mais difícil você tentar levantar o Hugo ajoelhado, não foi? Às vezes, quando a gente está desacreditado, quando a gente está no nosso dia mal, a gente está lá embaixo. E aí, quando eu estou andando com a pessoa errada, eu não sou capaz de levantar aquela pessoa. Mas quando eu creio naquilo que Deus me prometeu, quando eu me torno a pessoa certa, eu sou capaz também de influenciar. Obrigada. O nosso problema é que quando a gente mais precisa das pessoas certas, mais a gente se distancia. Sabe, nessa noite, Deus quer colocar pessoas estratégicas ao seu lado. Pessoas que vão te fazer acreditar naquilo que Deus prometeu, não acreditar naquilo que você gostaria de ouvir. E eu quero declarar na sua vida que Deus vai fazer você ser essa pessoa que levanta. Então, é assim. Ande com as pessoas certas. Se você está aqui no final desse ano sem expectativas, você está terminando esse ano triste e frustrado, decida hoje andar hoje. Decida hoje ler as coisas certas. Decida hoje ter atitudes práticas. Permanecer e persistir está mais relacionado a quem você confia do que aquela pessoa pode te dar. Eu começo a crer na fidelidade de Deus e não naquilo que eu estou vendo. Sabe, isso é a fé. A fé é você manter os seus olhos fixos naquele que te prometeu. Não naquilo que ele está fazendo. Porque se Deus está fazendo coisa, nós não somos capazes de enxergar. Semana passada eu compartilhei a palavra de oferta aqui. E, como eu falei no começo, a gente se acostuma muito fácil. E às vezes a gente repete essa frase que Deus é bom, Deus é bom. Eu tenho certeza que é a coisa que você mais ouve aqui nesse MRJ, principalmente quando o Alexandre dá a palavra de oferta, é a frase que você mais ouve, que Deus é bom. E Ele continua sendo bom. Mas quando chega o dia mal, a gente não acredita que Deus é tão bom assim. A gente acredita que Deus é bom só quando Ele está fazendo tudo aquilo que a gente quer. Mas eu quero te dizer que Deus principalmente é muito bom quando Ele diz não. Às vezes Deus ele está preservando o nosso coração. Deus está nos protegendo de algo. E aí a gente vem aqui para o culto e a gente repete: Tu és bom, bom, oh. E aquilo não é mais verdade para nós. A gente começa a não achar que Deus é tão bom assim. Mas a bondade de Deus, ela é imutável. Quando Deus te diz não, Ele continua sendo bom. Quando as coisas não estão acontecendo, Deus continua sendo bom. E para mim, a bondade de Deus tem muito a ver com a suficiência que Ele representa para mim. A suficiência de quem Ele é. Essa é uma frase que eu repito constantemente para mim.
Jesus é suficiente. Deus é suficiente mais do que aquilo que eu posso estar pedindo, mais do que aquilo que eu posso estar esperando. Jesus é, e Ele sempre vai ser mais do que suficiente. Sob qualquer circunstância, Ele é suficiente. Confiar na suficiência de Deus faz com que Ele seja sempre maior em nós do que aquilo que Ele pode nos dar. Tudo aquilo que Ele pode nos dar nunca pode ser maior do que Ele é em nós. E eu não estou falando aqui de você abrir mão de pedir as coisas de Deus. Não, Ele quer que você peça porque você é filho. Mas pare e pense agora. Onde está a sua mente? Onde estão os seus olhos? Está naquilo que Ele prometeu? Ou está na suficiência de quem Ele é? Porque com dinheiro ou sem dinheiro, Ele é suficiente. Porque com milagre ou sem milagre, Ele continua sendo suficiente. Com promessa ou sem promessa, Ele é suficiente. Ele é a maior promessa. Lá em Romanos 5:3 diz assim: não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Repita comigo, paciência. Fruto do Espírito, né? E a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão. A esperança não traz confusão. Eu vou ler aqui a linguagem de uma Bíblia que eu tenho. O pastor Jorge está bem ali, né? Ele adora essa minha Bíblia. Mas é o mesmo versículo, mas diz assim: os problemas, eles desenvolvem em nós a paciência. E como a paciência, por sua vez, forja o aço temperado da virtude, mantendo-nos atentos quanto ao que Deus pretende fazer. Desse modo, passamos a ter esperança. Eu tenho uma novidade para você. Aquilo que você está passando nesse momento não é o resultado final. Aquilo que você está enxergando no dia de hoje não é o final da história. Eu sempre repito isso, que Deus já sabe o resultado do jogo. Antes de você entrar para jogar, Deus já sabe o resultado do jogo e Ele é o vencedor. Ele vai sempre ser o vencedor. Lembre-se disso, que as tribulações, que aquilo que talvez você esteja passando vai desenvolver em você paciência. Paciência. Você precisa esperar. Hebreus 11 diz assim: a fé é a certeza daquilo na qual eu tenho expectativa, mas que eu ainda não vejo. Só que foi eu que reescrevi, tá? Ela é a certeza naquilo que eu estou esperando de Deus. Ela é a certeza da minha expectativa. Ter expectativa é ansiar por algo. É idealizar aquilo que ainda não é presente, mas que você espera. É estar completamente comprometido, entrelaçado e aliançado com a palavra de quem te prometeu. Expectativa, eu vou dar um exemplo de expectativa para vocês. Quando a gente começou a preparar as coisas do casamento, quem aqui acho que vocês conhecem já o nosso testemunho, mas a gente não tinha nada, né? Quando o Neto me pediu em casamento, a gente não tinha absolutamente nada. E eu acho que todas as meninas aqui têm uma pasta de Pinterest, né? Vou usar o Pinterest como a expectativa. E eu tinha minha pastinha do Pinterest lá. E toda noite eu escrevia no meu celular o que eu tinha que fazer para que aquilo acontecesse. O que eu precisava juntar, que materiais eu precisava ter para que aquilo se tornasse uma realidade. E a gente fica pensando assim, sim, pode ser melhor, que acho que tem algumas noivas, tem algumas que já casaram, mas a gente sempre fica com isso, eu acho que aqui pode ficar melhor, eu acho que assim, e a gente começa a pensar e os pensamentos não param. Isso é você ter expectativa. É você esperar algo.
É você estar tão envolvido com aquilo. E quando eu falo sobre expectativa para vir ao culto, é você estar tão envolvido com aquilo que está acontecendo aqui, com a presença de Deus que é real aqui, que a sua mente está a mil, de você pensando assim, o que eu posso dizer para Deus? O que eu posso entregar nessa noite para Deus? Que tipo de adoração Ele quer receber nessa noite? Isso é expectativa. É você estar entrelaçado, completamente comprometido com algo, com aquilo que Deus vai fazer. Nós só podemos ter esperança através da fé. Porém, a nossa esperança é alimentada pela boa expectativa que temos no caráter de Deus e na sua fidelidade imutável. Se você não tem fé, começa a conhecer a Deus. Começa a se aprofundar em quem Ele é. Talvez você esteja aqui nessa noite e você está desacreditado. Você está só vivendo. Você está sendo só mais um no mundo. Mas Deus quer ressuscitar os seus sonhos nessa noite. Eu não estou repetindo algo que eu ouvi. Eu estou repetindo algo que eu vivo. Algo que eu experimento todos os dias, porque a minha vida é um milagre. Eu acho que muitos sabem aqui que a mamãe não podia ter nem eu e nem a Hannah. E ela tinha dificuldade para engravidar. E todos os dias, quando eu estou desacreditada, que algo vai acontecer, eu olho no espelho e eu lembro que eu sou um milagre. A sua vida é um milagre. Você é um milagre. Quando eu tenho entendimento disso, eu começo a me relacionar com Deus de uma outra forma. Eu começo a me relacionar com Ele e conhecer o caráter, a essência de quem Ele é. Não apenas o Deus da Bíblia, não apenas o Deus que pregam lá na igreja, mas de fato, conhecer a face de Deus. Se você não tem fé nessa noite, Deus está te convidando a se comprometer completamente, a ter um relacionamento genuíno com Ele. Talvez você não tenha esperança e muito menos fé. Mas Deus não te criou para ser assim. Deus te criou para experimentar aquilo que Ele tem de melhor para você. A palavra de Deus, ela fala que os pensamentos de Deus a nosso respeito, eles são pensamentos de quê? De paz. Não são pensamentos de mal. Não são pensamentos esperando para que você se dê, para aquilo que você está planejando de errado. Deus nunca está esperando o nosso mal. Os pensamentos dele sobre nós são sempre pensamentos de paz. Eu já achei que Deus estava de mal comigo. Eu já achei que Deus estava de braços cruzados. E tem dias que parece que o céu está fechado sobre a nossa cabeça. Mas Deus tem pensamentos de paz sobre nós. Deus sempre vai ter pensamentos de amor, pensamentos de paz, pensamentos de esperança. Mesmo quando você cai, Deus olha para você, enxergando não a sua circunstância atual, mas enxergando quem Ele te fez para ser. Lá em Romanos 15:13 diz assim: e o Deus da esperança encha de gozo e paz
no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito. Deus te trouxe aqui nessa noite para renovar a sua esperança. Deus te trouxe aqui nessa noite para renovar as suas expectativas. Porque talvez você tenha chegado aqui nessa noite zero expectativas. É você que vai determinar como é que esse ano vai terminar. Não espere Deus fazer aquilo que é sua responsabilidade. Eu creio que ter esperança também é uma decisão. Eu decido não olhar para as minhas circunstâncias. Mas eu decido olhar para aquele que me prometeu. Eu decido olhar para aquele que é suficiente. Se existem lacunas na sua vida nessa noite, Deus quer preencher elas. Deus quer ser o suficiente. Eu gosto muito dessa frase, você já deve ter ouvido ela com certeza. Que Deus ele não quer ser o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro lugar na nossa vida. Ele quer ser o centro. E a minha mãe sempre repete isso. Porque facilmente a gente tem a tendência de... Às vezes a gente tem um melhor amigo quando a gente tem 15 anos, e aí quando a gente cresce a gente tem outro melhor amigo. E assim muitas vezes também a nossa vida com Deus. Uma hora Deus tem o primeiro lugar, depois Deus tem o segundo, aí depois ele volta a ter o primeiro, e depois ele vem para o terceiro. Deus quer ser o centro da sua vida. Porque quando Deus é o centro da sua vida, não são circunstâncias que vão te parar, não são os problemas que vão te fazer perder a esperança, não é o dia mau que vai esfriar o seu coração. Quando você está apaixonado, por Jesus, você está comprometido com quem Ele é, você está comprometido com a obra dEle. Você está comprometido também com aquilo que Deus tem para fazer na terra. E semana que vem, eu quero que você venha com o coração bem aberto para aquilo que Deus vai fazer. Sabe, começa a gerar expectativas nessa semana. Deus quer te usar ainda nesse ano. Deus quer te usar nesse ano ainda. Como aquele prisioneiro da esperança. Sabe, aquele que carrega a bandeira do amor. Deus tem grandes coisas para fazer nesse ano. Mas você precisa confiar. Você precisa manter a esperança e a expectativa naquele que te prometeu. E aquele que te prometeu, Ele é fiel para cumprir até o fim. Deus não cumpre promessas pela metade. Deus cumpre promessas até o fim. E eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite.